Oi, boa noite. Rapaz, que tristeza que vive o torcedor vascaíno, né, rapaz? A gente fica tão chateado com isso, de ver isso aí, né? Mas eu vou falar pra vocês que eu vi um vídeo do Dieguinho lá do Futebolaço, brincadeiras à parte, zoeira à parte. Ninguém morre nos devendo, brinquei, zoei e tal. Mas o vídeo dele, ele fala uma parada, cara, e eu achei que, cara, ele é um moleque maneiro, um moleque maneiro. Eu achei que ele fala que o Flamengo também teve uma fase que chegava, não ganhava, chamavam de cheirinho. Aquela época toda que o Flamengo estava pagando dívida, né, fazendo administração e tudo mais. Aí o Bandeira de Melo foi o presidente e tudo mais. E o Flamengo também passou um período onde ele chegava e não ganhava. E aí ele falou, cara, o importante é o Vasco chegar. E quem sabe nos próximos anos começar a conquistar. Cara, e aí eu falo papo reto. Não sei o futuro do Vasco. Eu sei que no Flamengo, o Flamengo mudou isso aí. Hoje o Flamengo é o clube, é o maior campeão do século. É o maior campeão do século. O cara pode zoar que perdeu o Mundial e tudo mais. O torcedor do Flamengo vai, pelo amor de Deus, né? É o maior campeão do século. Não tem jeito. Então, eu acho que, óbvio, precisa de muita administração, de muito trabalho, lotar estádio, passar um período gastando menos, vender bem, né? Não gastar tanto para contratar. Eu não sei se o Vasco vai fazer isso, mas ele falou uma realidade. Ele falou, pô, o Vasco, né, num ano semifinal, no outro ano final, perdeu, ok, mas alguma hora pode bater campeão. É óbvio que a zoeira, né, vai sempre acontecer, porque futebol faz parte, tem que zoar mesmo, tem que tirar onda, faz parte, cara, faz parte. Sei que os caras secaram tanto o Flamengo quanto o PSG, que gastaram tudo, né, não sobrou nada de torcida pro Vasco. Inclusive o Maracanã tinha um setor lá que é embaixo na norte, lá embaixo da torcida do Corinthians, estava vazio, mas ainda assim ali na leste eu vi muito espaço vazio ali, né? Eu vi muito espaço vazio ali. Não estava o Maracanã 100% lotado. Nossa equipe está até gravando, está até editando, escrevendo aqui, e eu vou passar para vocês uma apuração que a gente fez com fonte ligada ao Bruno Henrique. Olha só, e o atacante não pensa em aposentadoria no curto prazo e mantém o desejo de seguir no Flamengo por mais um tempo. Tá? O jogador se sente em plenas condições físicas e acredita ter entre 3 e 4 anos de alto rendimento, com a intenção de renovar por pelo menos mais 2 anos, projetando encerrar sua trajetória no Flamengo, pelo menos em 27. Ele não queria encerrar sua trajetória no Flamengo em 26. O Bruno Henrique, ele acredita que tem 3 ou 4 anos de futebol ainda e que ele, no mínimo, queria encerrar a trajetória dele em 2027. A escolha da data tem um valor simbólico para o atleta. Ele veste a camisa 27 em referência ao dia do seu casamento, né, número que ganhou forte identificação e significado ao longo da sua carreira no Flamengo. Então, ele gostaria de encerrar sua passagem, no mínimo, não em 26, mas em 27. Tem o número da camisa e tudo mais. Então, o BH, ele não se vê, né, aposentando agora. Ele vê que ele tem 3 ou 4 anos em grande qualidade ainda de futebol, mas que pelo menos de Flamengo ele queria ficar até 27. Tá? Então isso aí vamos ter que negociar, porque o contrato dele vai até o final de 26. O Denis Ricardo, que é o empresário do jogador, vai ter que ver o que é melhor para o Flamengo, o que é melhor para o jogador, mas a gente já sabe aí então que o Felipe Felipe Luiz gosta do Bruno Henrique. O Felipe deve continuar por mais um ano, pelo menos 6 meses, pelo menos no Flamengo, né? Mas deve fazer esse contrato aí, vai ser assinado. Já teve a reunião ontem que deixou tudo muito bem encaminhado. E o Felipe gosta do Bruno Henrique, né? Então, acredito que a gente sabe que ele tem o contrato até o final de 2026, mas pode ser que o Felipe deixe alguma coisa aí, ou pelo menos abra uma negociação para mais um ano com o Bruno Henrique. Comenta aqui, gostaria de ver o BH pelo menos até 27 no Flamengo? É um jogador que é difícil a gente se despedir, né? Porque é um jogador muito querido, um jogador que a gente tem um apego, né? E ele e o Arrasca juntos são os caras que mais títulos ganharam na história do Flamengo. A gente sabe que o Arrasca ainda fica um pouco mais, que é um pouco mais novo, mas eu, sinceramente, eu tenho dificuldade para desprender do Bruno Henrique.
Bruno Henrique é muito querido. Mas é isso. Então a informação é essa. O BH não se vê encerrando a carreira. Falaram de aposentadoria e tudo mais. Não, ele não se vê encerrando a carreira antes de jogar uns 3 ou 4 anos ainda em alta qualidade, em alto rendimento, tá? Então, no máximo aí que pode acontecer é o BH encerrar a passagem dele no Flamengo em 26 ou 27, que é o que ele queria. 27, pelo menos ficar até o ano de 27. E a gente tem aqui também uma informação importante para passar para vocês com relação ao mercado da bola. Já falamos aí do Bruno Henrique, agora a gente fala da questão do Anderson Talisca, tá? Informação aqui, o jornalista... Informação importante, tá? No mercado da bola. Que o jornalista Jonas Stelman trouxe a informação de que Anderson Talisca foi oferecido ao Flamengo, mas a gente apurou com fonte ligada à diretoria que o clube não irá avançar em uma eventual negociação pelo jogador, tá? Apesar da relação entre Talisca e José Boto, que participou diretamente da sua contratação pelo Benfica em 2014 ao lado de Jorge Jesus, a avaliação atual é de que, diante dos altos valores envolvidos, o clube não pretende sequer tentar a contratação neste momento, tá? Então, mesmo com o José Boto conhecendo bem o Anderson Talisca, o Flamengo não vai avançar, tá? Torcedor falando jogador diferente dos normais, queria ele no Flamengo. O Fernando Couto falando que queremos João Arias para brasileiros, João, nome de jogador, né? Castellanos para ontem já, o Ryan Santos, ó o Ryan aí, boa noite. O Cauã Vieira, muito lento, ainda bem. Aí tem outros falando aqui, o Rod Frota, ainda bem. O Rinaldo Barreto, o cara ia fazer um estrago no Brasil, eu não entendi por quê. Só se for para fazer raiva, o pessoal falando. Cara, tem galera bem dividida aí com relação ao Anderson Talisca. O Adenilton Souza da Silva, esse aí não tem nível do Flamengo, não, esse cara aí. Então tem muito torcedor aí que realmente critica a possível contratação do Talisca, tá? A gente, então, tem aqui essa informação que o Flamengo não deve prosseguir, tá, pela contratação do Anderson Talisca, tá? Então, mesmo o Boto tendo conhecimento dele, né, tendo contratado ele na época do Benfica, o jogador não está nos planos aí do Flamengo e da diretoria do José Boto. Olha só, cara, muito bom, né? Recebi aqui a capa do Meia Hora. E agora, seu povo, guarda os fogos do ano novo, guarda os fogos pro ano novo, olha aí. E agora, seu povo, guarda os fogos pro ano novo. Muito bom, cara, muito bom. E a gente, então, tem aqui uma matéria aqui também muito interessante, né, com relação ao Flamengo. Olha só, os torcedores do Cruz Azul fizeram uma postagem impressionante. Eu já vou falar de mercado da bola para a gente fechar também. Nós competimos contra uma das melhores equipes do mundo, tá? E eu sou Celeste 12, é uma página de torcedores do Cruz Azul. Nós competimos contra uma das melhores equipes do mundo, Palminhas. Hoje o Flamengo mostrou que está em outro nível. O que ele fez contra o PSG foi histórico. Isso revaloriza o jogo que o Cruz Azul teve contra o campeão da Libertadores. A máquina competiu de igual para igual, eu acho, contra um dos melhores times do mundo, e isso é de aplaudir. Pela nossa parte, só nos resta felicitar o Flamengo pela sua grande participação na Copa Intercontinental. Olha aí, os mexicanos reconhecendo isso. Esperemos que o Cruz Azul volte a jogar contra eles neste torneio, tá? Então, os torcedores do Cruz Azul exaltando a participação do Flamengo na Copa Intercontinental, no Mundial de Clubes, e dizendo que ficam muito felizes, né, pela participação do clube deles diante do próprio Flamengo, vendo o tamanho que tem o Flamengo. Cara, trazer aqui uma informação com relação a mercado da bola. Conversando com uma fonte ligada à diretoria, essa fonte garantiu que o Flamengo já tem os nomes muito bem alinhavados, né? Muito bem alinhados com o goleiro
e zagueiro, tá? O Flamengo já tem goleiro e zagueiro definidos, conversados, combinados, tudo já acertado. O Flamengo já tem goleiro e zagueiro definido, tá? Então essas duas posições no Flamengo já estão definidas, os nomes não vazou. Se fala do Pedro Morisco, Vitão, se fala de alguns nomes, Beraldo, muito se fala dos nomes aí para a zaga e para o gol. O Gabriel Brazão, eu falei para vocês que ficou muito valorizado pelo Santos ter se mantido na Série A. Tem o Bento, né? Também, goleiro que o time lá da Arábia aceitaria negociar, facilitar, mas o Flamengo teria que assumir o salário e tal. Então tem muitas opções. Essa fonte não revelou os nomes, mas nos garantiu que os nomes de goleiro e zagueiro já estão definidos, alinhados e só esperando a definição do Felipe Luiz, o Felipe Luiz confirmar que continua no Flamengo, o Felipe Luiz assinar a renovação. Assim que ele assinou, o Flamengo vai anunciar, né? Já vai começar a fazer os trâmites para poder anunciar o goleiro e o zagueiro. E aí vão restar 2 ou 3 contratações para o meio, para o ataque, né? Então a gente já sabe que o Flamengo já tem tudo certo com goleiro e zagueiro. Não temos o nome, mas o Flamengo já tem tudo certo com goleiro e zagueiro. E eu quero finalizar aqui o vídeo com essa postagem que eu achei espetacular. Um torcedor do Vasco postou: "Estamos voltando a ser odiados por todos no Brasil. Já vi ódio pelo Vasco na tal união sinistra. Pelos rivais e por times que não tem nada a ver com a gente, é bom demais." Aí o Avante Palestra respondeu: "A gente odeia vocês, não é porque vocês são time grande, é justamente ao contrário. A gente odeia vocês porque vocês têm aura de fracassado, vocês fedem a derrota, vocês ficam torcendo pra gente, babando nosso ovo, e essa aura de fracasso ainda vem pra gente. Esqueçam o Palmeiras." Ai, meu Deus do céu. Que ano do Palmeiras também, gente. Corinthians é campeão paulista e da Copa do Brasil, Flamengo campeão de tudo. Que ano do Palmeiras, os caras estão desesperados. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!